11 lições sobre a virtude. Comentário ao segundo livro da Ética de Aristóteles, por Santo Tomás de Aquino. Tradução e apresentação de Tiago Tondinelli. Editora Eclésia. Canal Le Conde. Lição 9. A relação das virtudes com a honra. A magnanimidade e a liberalidade. A relação entre as virtudes e a verdade. As paixões louváveis. Após estudarmos as virtudes da riqueza, Aristóteles trata daquelas cujos objetos são as honras. Ele se utiliza da seguinte ordem. Primeiro, estuda as referentes às grandes honrarias, e segundo, as pequenas. Passemos ao estudo das virtudes relacionadas às grandes honrarias, a magnanimidade. Aristóteles considera a magnanimidade como o justo meio entre a honra e a desonra, sendo também acometida pelo vício do excesso e da falta, como acima já ventilado. O excesso em buscar o que parece ser uma grande honra é a disposição presente no termo chalmotz, isto é, o que arde ou consuma, estando presente em todos que possuam o desejo por altíssima honra. Calma significa incêndio. Kapnos é fumaça em grego. Por conseguinte, chapnotes seria cheio de fumaça. Não é por acaso que chamamos os homens que muito desejam elevar-se, aspirando a alcançar a honrarias mais altas possíveis, de cabeça de vento, ou cheios de fumaça. Mas o inverso também é um vício. Os homens que nada desejam das honras caem no vício da covardia. Em seguida, inicia o estudo das virtudes relacionadas às pequenas honrarias, a liberalidade. A liberalidade difere da magnificência, pois tem como objeto as riquezas menores. Além disso, a honra que os direcionados pela liberalidade buscam é bem inferior à da magnificência. Diante da análise destas duas virtudes, fica patente a Aristóteles a necessidade de uma virtude mediana a ser buscada pelos homens em geral. O objeto desta virtude mediana é a honra medíocre, dando margem ao seguinte raciocínio. Faltam honrarias a quem estiver abaixo desta mediana, mas o que estiver acima dela as possui em excesso. Logo, quem busca o excesso de honrarias chama-se Philotimos, o amante de honras, e quem não possui qualquer desejo de honras é Aphilotimos, o indiferente às honras. Ou Afilótimos e Filótimos, eu não sei. Não há um nome específico para o que se encontra no justo meio entre Filótimos e o Afilótimos. Mas, certamente, ele está em conformidade com a virtude. Também as disposições, o hábito dos vícios e das virtudes médias são inominadas. Entretanto, podemos criar nomes para as disposições, ou seja, a ambição é a disposição presente no ambicioso, enquanto que a indiferença no indiferente. Todavia, como o justo meio não é denominado, os extremos confundem-se como região intermediária, pois ambos afirmam estar no justo meio. Assim ocorre, por exemplo, com duas cidades vizinhas disputando a linha fronteiriça entre si. Cada uma atribui a si o direito de propriedade, justamente porque não estão bem definidos e prefixados seus exatos limites. Ambas afirmam que o território médio lhes pertence. Contudo, esse problema é comum em todos os vícios, porque um dos extremos sempre defende ser virtuoso, estando no justo meio, enquanto o seu oposto crescer vicioso. O covarde chama o forte de audaz, e este chama o forte de covarde. Por consequência, tomados por este problema, não somente os homens viciosos atribuem a si mesmos o nome de virtuosos, mas também estes, porque o justo meio da virtude não é nomeado. Servem-se do nome do vício como se fosse o de virtude.
Mesmo quando analisamos racionalmente, às vezes chamamos quem fica no justo meio de ambicioso e outras vezes de indiferente, louvando-os por isso. Louvamos o ambicioso quando notamos alguém que é curado por sua própria honra, ou seja, que busca atos honrosos continuamente. Outras vezes, o louvado é o indiferente, porque não busca honrarias humanas, mas as deixa de lado, preocupando-se com a verdade. Esta dupla possibilidade de entendermos o louvor será melhor explicitada à frente, e também com alguns exemplos. Em seguida, Aristóteles passa a estudar as virtudes que combatem os males exteriores e evitam que o homem torne-se colérico. Ele diz que, em relação à ira, há excesso, falta e justo meio. Embora todos estes estados não possuam um nome específico, acostumamo-nos a chamá-los da seguinte maneira: o justo meio é manso, o excesso é colérico ou irascível, e o deficiente é apático. Para todos valem as duas disposições opostas, a apatia e a ira. Por fim, ele trata das virtudes dos atos humanos, mostrando a distinção destas virtudes e corroborando tais conceitos com exemplos. Há 3 outras medianas que se confundem em um ponto, mas se diferenciam em outro. São medianas convenientes, enquanto as 3 se referem às palavras e às obras pelas quais os homens comunicam-se. Mas elas se diferem porque uma concorda com a verdade das palavras e dos fatos, e as 2 outras com o mero prazer. Entre estas últimas, uma busca o deleite daqueles que afirmam só agir por prazer, e a outra, a vida comum, pleiteando as necessidades e os prazeres mais sérios. Por isso, podemos afirmar que todo justo meio é louvável, mas os extremos não o são, devendo ser censurados a todo custo. Não obstante as disposições aqui citadas serem inominadas, tentaremos impor-lhes nomes para tornar mais fácil sua compreensão, aproveitando-nos dos bens e dos males que nos causam. Não nos devemos esquecer de que o fim da ciência prática não é a manifestação da verdade, mas a execução das boas obras e o evitar das más. Neste ponto da lição, Aristóteles começa a nos ensinar por meio dos exemplos. O primeiro trata da virtude focada na verdade, pois o seu meio termo é o elemento verdadeiro e o seu justo meio ou mediana, a própria verdade. Neste sentido, a falsidade é produzida no exagero quando se atribui a si algo além do que lhe é devido. Trata-se da jactância, e quem a pratica é jactancioso. Por outro lado, há falta desta virtude quando se atribui a si menos do que é devido, gerando a ironia, que até pode tornar-se zombaria. Quem a pratica é o irônico ou zombador. O segundo trata da virtude focada na ludicidade. O estagirita se atém ao deleite gerado nela, dizendo que quem permanece em seu justo meio é habilidoso, capaz de se comportar bem em todas as circunstâncias. Neste caso, a disposição do lúdico é a sua habilidade. Exceder esta virtude é o vício do bomolocus. Bomos é altar e locus raptor. Bomolocus tem um significado semelhante ao de uma ave de rapina que, sobrevoando um altar repleto de oferendas em sacrifício aos deuses, quer roubar algumas delas. Assim, quem excede o justo meio da ludicidade busca raptar as palavras ou as ações dos outros, convertendo-as em seu próprio benefício. Sua disposição para agir assim é a bomolóquia, qualidade própria dos bufões. Ao contrário, o sujeito que tem falta de ludicidade é chamado agróicos, cuja tradução é rústico ou agreste. Esta espécie de pessoa é direcionada pela disposição da rusticidade.
O terceiro trata da virtude dos prazeres que encontramos na vida, enquanto agimos com seriedade. Quem age no justo meio desta virtude é amigo, não pelo simples afeto de amante, mas pela conversa decente. Neste caso, devemos chamá-lo de afável, e sua mediana é a amizade ou a afabilidade. O que excede esta virtude, não agindo por causa do deleite, é chamado de plácitus, manso ou complacente. Mas se o faz por uma utilidade própria, por exemplo, visando lucro, é chamado de lisonjeiro ou de adulador. Por outro lado, quem é deficiente desta virtude, não sendo pego regrando aqueles com quem vive, é chamado de litigioso ou díscolos. Aristóteles então nos mostra exemplos em que as paixões são louvadas. Mas quais são estas paixões? Ele começa estudando a modéstia, lembrando-nos inicialmente de que também nas paixões vale o já dito acima, a influência das medianas. A modéstia não é uma virtude, ainda assim é louvada. Estudando-a, percebemos nela uma espécie de justo meio. Chamamos de cataplex quem não é modesto, porque excede esta virtude e sobrepõe-se ao pudor. Cataplex é a palavra grega que significa estúpido. Já quem é deficiente desta virtude não possui pudor ou modéstia, sendo denominado de impudente. A segunda paixão analisada por Aristóteles é a nêmesis, a correta repreensão ou indignação. Ela é o justo meio entre a inveja e a epicacotarquia. Esta palavra provém da junção de tarcos, que significa alegria, cacos, que significa mal, e epi, que significa sobre, gerando alegria sobre o mal. A nêmesis é a paixão cujos objetos são as disposições de deleite e de tristeza presentes nas relações humanas. O nemesíticos, o repreendedor, entristece-se quando algum homem mau prospera devido ao seu vício. O invejoso vai além desta simples tristeza do nemesíticos, porque sempre se entristece com prosperidade de outro, sendo-lhe indiferente se o próspero seja bom ou mau. O epicacocarcos possui a alegria maliciosa, gozando apenas quando os homens maus prosperam. Estas definições são melhor estudadas no livro da Retórica. No fim desta lição, Aristóteles conclui seu projeto, dizendo que as virtudes intelectuais ou racionais serão analisadas no sexto livro. Ademais, como há diversas espécies de justiça, o justo meio não pode ser compreendido igualmente em todas. É necessário diferenciar a função do justo meio em cada uma destas espécies, a justiça distributiva e a comutativa, tema estudado no quinto livro.